Jejum. Tá aí um tema que levanta um bocado de dúvida e eu já recebi um bocado de perguntas sobre isso, junto com perguntas também e observações sobre sacrifício. O que essas palavras significam? Jejum, sacrifício. E o que disso a gente tem que fazer? Como é que funciona? O que diz a Bíblia, afinal de contas? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre esses temas ao longo dos anos, ao longo de cursos, de aulas, e juntei um bocado disso com algumas que foram feitas de forma mais recente, para lhe ajudar hoje a compreender um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá então? Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia e aqui eu estou tentando responder as suas perguntas também. Se você está chegando agora no canal, a gente aqui, o foco do canal é estudo bíblico, tá? Essa aqui é uma série especial, onde de vez em quando eu junto um bocado de perguntas e tento responder. Mas o foco é estudo bíblico continuado. A gente abre a Bíblia num texto e vai prosseguindo. Já estudamos Mateus, Marcos, João, assim estamos seguindo. Mas vamos lá. Então, sacrifício, né? O que é sacrifício e o que a Bíblia fala sobre sacrifício? Antes de chegar no jejum, eu quero falar sobre isso. Sacrifício, nos dias de hoje, significa um grande esforço. A pessoa, o jovem quer passar no vestibular, o jovem ou o jovem mais experiente, então faz aquele sacrifício de horas de estudo. É o significado de hoje em dia, né? Os pais querem cuidar bem do seu filho, precisam suprir suas necessidades, então fazem aquele sacrifício de trabalhar mais horas extras para poder levantar o sustento da sua criança. E qual era o significado lá no Antigo Testamento? Bem diferente. Sacrifício era um ritual. Era isso. As pessoas levavam ao templo, levavam ao sacerdote alguma coisa que seria então sacrificada com finalidades de ritual. E basicamente eu vou agrupar aqui em dois modos, né? Eu estou sendo bem simplificado para lhe ajudar a entender, que era o sacrifício pela expiação de pecados, sacrifício para limpar a barra, né? E sacrifício como uma forma de oferta, uma expressão de gratidão. Como é que funcionava? A pessoa lá ia com o sacerdote, às vezes era com carne ou com cereais, enfim, isso era queimado no altar, né? Dava aquele cheiro, o cheiro subia, a fumaça subia, e a ideia era que subia para Deus, porque havia essa representação, ainda que já houvesse o entendimento, mas havia a representação, né? Deus está no lugar mais alto. Então, essa questão de alto como um alto geográfico, né? Mas se entendia que era uma questão de existência, né? Deus tem uma existência mais elevada. E aí, então, se fazia sacrifício com essas duas ideias, né? Existia o sacrifício, por exemplo, o sacrifício da Páscoa, que era a ideia de que um cordeiro, ele substituía o povo. Porque o salário do pecado é a morte. Essa é a ideia. Todo mundo peca. Então, todo mundo peca, todo mundo está destinado à destruição. E aí, um animal, então, era oferecido no lugar das pessoas para que as pessoas olhassem para aquele rito e pensassem assim, né? Só para você saber, tá? No sacrifício, o animal ele era morto de uma forma rápida. Até hoje, os abates cerimoniais do povo de Israel são considerados assim, mais humanizados, são carnes melhores, porque o abate ele é um abate rápido, enfim, tem toda uma ritualística aí, mas não é o caso aqui, né? A ideia era o quê? Separava uma porção para alimento do sacerdote e uma porção era queimada. Então a pessoa olhava para aquilo e ela entendia assim, era para eu estar lá, aquele é o meu lugar, queimando no fogo. Mas Deus me perdoou e eu olho para aquilo lá e me lembro. E isso era o quê? Era uma projeção, era um apontar para a cruz de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era um formato de sacrifício. O outro formato era a pessoa fazer a sua colheita, tinha seus animais, as coisas estavam bem, ela ia lá, levava no templo uma porção daquilo também, né? O animal também era morto, separava a porção, o sacerdote comia, tinha a porção lá para queimar no altar, junto com cereais, aquilo lá subia aquela fumaça, e a pessoa olhava e pensava, puxa, Deus é bom, né? Ele me supriu mais uma vez, mais uma colheita, mais um ano, mais um ciclo, as coisas estão bem, estamos em paz, né? Deus é bom. Era essa a ideia, né? E isso exigia o quê? Esforço. Daí é que vem a nossa ideia de sacrifício como esforço, vem dessa época.
E aí, nessa mesma época, lá do Antigo Testamento, estou falando lá em Êxodo, tá? Começo da história do povo de Israel na Terra Prometida. Deus também instituiu o Dia do Perdão, que é o que nós conhecemos hoje, se fala em hebraico Yom Kippur, né? Até hoje se celebra. E aí o Senhor falou assim, ó, nesse dia vocês não só não vão trabalhar, vocês vão nesse dia fazer uma série de coisas que são espirituais e vocês vão afligir as suas almas. Para um hebreu, bom entendedor da sua cultura, o que é afligir a alma? Entre outras coisas, necessariamente jejuar, não comer. Então assim foi instituído o dia de jejum. Nesse dia as pessoas jejuam para celebrar o receber perdão de Deus. Um dia importantíssimo. E assim então surge o jejum dentro da ritualística, dentro do cerimonial do povo de Israel. E esse jejum avança pelo tempo, né? Chega até os dias de hoje. O que se fazia? 24 horas sem comer e sem beber. Nada. Só que o dia no calendário judaico é diferente do nosso. A gente convencionou começar o dia à meia-noite, né? Começa e termina à meia-noite. Mas imagina você sem relógio, talvez você pense assim, porque se eu sem relógio, então eu vou marcar quando o sol nascer. Nascer começou o dia e terminou o outro. Ou quando o sol se pôr. E era assim, e é assim até hoje com o povo de Israel. O começo e o fim do dia é no pôr do sol. Então, no pôr do sol, parava de comer, parava de beber, 24 horas depois, no próximo pôr do sol, fazia uma refeição e aí retomava a vida normal. Esse era o jejum do Yom Kippur. Ao longo das eras, o povo de Israel foi fazendo outras formas de jejum, foram acrescentando outros jejuns no seu tempo, né? E a gente vê, na progressão da Bíblia, que quando o povo de Israel estava bem pervertido, tem alguns embates sobre o jejum. Por exemplo, eles vão falar com o profeta Ezequiel e perguntar para Deus sobre o jejum. E Deus fala para assim, eu não mandei vocês jejuarem. Aí você talvez pense assim, não, mas ele não mandou no Yom Kippur. Ele está falando naquele momento daquele jejum que eles faziam. Eles tinham diversos jejuns que eles faziam. E por que Deus está assim brabo com eles? Porque era só um jejum para aparência. Eles estavam vivendo na maldade, eles estavam vivendo na perversidade mesmo. O negócio estava feio. Só que fazia jejum. Então era uma coisa assim, poxa, faz jejum, se envolve com a religião, dá uma aparência religiosa, mas uma vida perversa. Aí o profeta fala assim, Deus está falando que não mandou vocês fazer isso aí não, isso não tem nada a ver com ele. Isso é coisa de vocês. E a gente vê também numa passagem da Escritura, o Senhor falando assim, peraí, mas o jejum que eu quero não é isso aí. O jejum que eu quero, por acaso, não é libertar os cativos, fazer justiça? Porque naquele tempo eles estavam fazendo o quê? Aprisionando seus irmãos como escravos, fazendo um monte de maldade, pervertendo o judiciário. E o Senhor falou, peraí, vocês estão querendo jejuar? Ficar sem comida como disciplina espiritual? Não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês pratiquem a justiça, façam o bem. Por quê? Porque o jejum ele é uma prática espiritual para quem está caminhando com Deus. Ele não é uma prática espiritual para pagar pecados. Pagar pecados só Jesus na cruz. Então o Senhor fala, não é esse jejum que eu quero. E aí a gente vê um exemplo, e esse exemplo eu só vou citar aqui, quando eu for falar sobre como jejuar, eu vou voltar nele. Daniel, o profeta Daniel, ele faz um jejum diferente. Ele já é um homem velho, e ele quer comunhão com Deus, só que a saúde está limitada. Então ele aflige sua alma também, só que ele não para de comer. Ele simplesmente tira as coisas mais apetitosas e pesadas. Ele tira carne, ele passa 3 semanas só comendo legumes, né, bebe água. E esse jejum, será que Deus aceitou? Vou lhe contar uma coisa. Esse jejum foi tão poderoso que apareceu um enviado de Deus, não foi pouca coisa, veio lá do trono e entregou para Daniel profecias sobre o Apocalipse. Só isso, você tem noção. Então veja que não é o formato, o que se come, o que não se come, é a aplicação espiritual ali. Mas a vida segue, né? Então você já entendeu que jejum não tem a ver com sacrifício como algo assim para pagar pecado. Não, jejum é uma prática espiritual sim, né? Mas lá no Antigo Testamento, sacrifício era outra coisa. Claro que nos dias de hoje, quando a gente pensa em sacrifício como um esforço, aí a gente entende melhor, né? Mas cuidado que as palavras elas vão mudando de significado ao longo das eras, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí chega o Novo Testamento e a gente pensa assim, então jejum é coisa da lei, né? E assim como acabou o sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, acabou o jejum? Não. Não, porque o próprio Jesus, ele afirma que os seus seguidores jejuarão.
ele estabelece isso. Acontece lá uma discussão em certo momento, você pode ler lá em Mateus 9, e até você pode procurar aqui no canal os vídeos de Mateus 9, onde eu explico, onde eu faço o estudo desse capítulo, mas basicamente tem uma discussão que o pessoal lá, o pessoal bem religioso da época, fica meio indignado, porque os discípulos de Jesus não estão jejuando, não estão fazendo jejum toda semana, porque o jejum era um negócio assim para aparecer. Então o sujeito acordava, não lavava o rosto, não penteava o cabelo, botava uma roupa feia, fazia uma cara de triste, né? E, eu estou jejuando, era para mostrar para os outros. E a turma de Jesus, lá andando com Jesus, todo dia sentava, fazia refeição, vida normal. E, pessoal aí não jejua? O que o senhor fala? Isso aqui, isso aqui é uma festa, é como uma festa de casamento. Né? Jesus estava ali com eles, então ele fala, mas quando o noivo, que era ele, né, for tirado, que é depois da ressurreição, aí jejuarão. Então o senhor não fala assim, não, jejuarão, aí jejuarão. Então a igreja jejua. A igreja de Jesus pratica o jejum. Isso é parte da vida cristã, tá? É uma disciplina cristã, sim. Já vou lhe explicar como, calma lá. E o sacrifício? Bom, aí o sacrifício já tinha até mudado de significado, né? Tinha o sacrifício ritualístico, mas a gente lê no Novo Testamento, por exemplo, a expressão sacrifício de louvor, que é o quê? Que é falar bem de Deus, que é promover a exaltação do nome do Senhor. Em vez de fazer o sacrifício lá de cereais, por exemplo, então vou pegar um cereal, vou levar para um sacerdote. Não, isso não tem no cristianismo. Mas eu posso apresentar alguma coisa para Deus. Eu estou feliz. Puxa, Deus está me abençoando, né? Me salvou, me livrou da perdição dos meus pecados, né? da punição pelos meus pecados. Eu abracei a morte e a vida veio e me abraçou. Eu quero agradecer, eu quero demonstrar isso. Tem algum sacrifício que eu possa oferecer? Tem. Sacrifício de louvor. É para cantar? Pode, mas você pode falar, você pode viver essa vida testemunhando do que Jesus faz para você. Você pode contar para as pessoas, né, do amor dele. Isso é sacrifício de louvor. Tá entendendo que uma palavra vai mudando? Mas e o jejum? O jejum tem. E a gente vê que no livro de Atos dos Apóstolos, eu citei esse caso lá em Mateus 9, mas isso aparece em Mateus, aparece em Marcos, Lucas, João, a gente tem ensino sobre jejum e muito claro Jesus falando que a igreja vai jejuar. E quando chega na história de Atos dos Apóstolos, que é o quê? Jesus já ressuscitou e o livro de Atos conta a história da igreja lá no princípio. O que a gente vê lá? Aos montes, jejum. O pessoal vai fazer o envio de um grupo missionário, jejua. Tem que tomar uma decisão, jejua. Querem pedir fortalecimento espiritual, jejua. Querem comunhão com Deus, jejua. Então o jejum está lá. E o jejum vem na história. Tá? Então o jejum, sim, ele é importante. Então você já entendeu que jejum não é um sacrifício no sentido ritualístico. Se você hoje quer oferecer sacrifício no sentido ritualístico, o sacrifício de hoje que você oferece é sacrifício de louvor. Né? É o testemunhar do amor de Jesus. Mas o jejum está aí como disciplina espiritual, como prática que lhe aproxima de Deus. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o jejum da igreja. Né? Tem gente que entende mal o jejum, né? Acha que o jejum, sei lá, é uma queda de braço com Deus, né? Eu vou jejuar até que Deus faça o que eu quero. E, na verdade, quando a gente volta lá para o Yom Kippur, onde surgiu o jejum lá em Levítico 16, o que o Senhor fala? Afligireis as vossas almas. É uma forma de a gente se humilhar diante de Deus. Então, quando eu jejuo, eu não estou tentando forçar Deus a fazer o que eu quero. Eu estou me apresentando em humildade a Deus e pedindo para que Ele me molde, como a gente vê lá, né, no profeta Jeremias, o oleiro, né, moldando o barro, e Deus fala assim como o oleiro molda e faz o vaso como Ele quer, eu moldo vocês. Então no jejum eu estou dizendo assim, Senhor, vem e me molda. Claro que eu posso apresentar meus pedidos a Deus, mas às vezes o que eu estou pedindo não é o que Deus quer para mim, e Ele tem coisa melhor. Então o jejum é a hora que eu estou ali, me abrindo para o moldar de Deus. Eu estou lá escolhendo esse caminho, Senhor, eu quero essa transformação. Eu quero estar mais perto de Ti e eu quero reconhecer a minha dependência do Senhor. Porque quando bate a fome, gente... Uma vez eu ouvi um homem de Deus falar uma coisa, eu vou compartilhar com você. Ele falou que não tem momento na vida cristã em que um pãozinho simples, sabe aquele pãozinho simples de ontem, com uma manteiguinha passada por cima, não tem momento que aquilo é mais valioso do que no dia de jejum. Aí ele começa a lembrar daquilo. É isso, né? A gente sente fome e aí a gente percebe como um alimento simples, né,
é importante, é necessário, a gente percebe a necessidade do corpo e a gente pensa assim, se Deus não me alimentar todo dia, eu deixo de existir. Porque se com umas poucas horas sem comer já dá um aperto de fome, como é que a gente faz muitos dias sem comer, né? Então é uma forma de se humilhar, de reconhecer a dependência de Deus, de estar buscando estar mais próximo do Senhor, é importante sim, né? E como é que a gente tem praticado o jejum? Tem regra? Aí é que não tem. A única regra sobre o jejum é que jejuarão. O Senhor fala, quando o noivo for tirado, jejuarão. Mas está dito como é que é o jejum? Não, não está. Nem lá em Levítico 16, quando fala sobre o jejum do Yom Kippur, tem um formato. O povo já tinha uma prática, porque o jejum é uma prática muito antiga, gente é antigo. É antes de se escrever a Bíblia, as pessoas que já tinham entendimento já jejuavam. O jejum, inclusive, ele é praticado até por gente que nem crê em Deus, porque ele tem finalidades terapêuticas. O jejum ele é importantíssimo. Se você for conversar com o pessoal que está estudando essa parte de jejum ligada à terapia, já teve até prêmio de Academia de Ciência para pesquisa científica apontando para os benefícios fisiológicos do jejum. Então, olha só o que a gente está falando, em uma prática que excede o campo da religião. Mas regra na Bíblia sobre quanto tempo, o que pode, o que não pode, não tem. Mas aí tem a tradição e tem também hoje o conhecimento sobre saúde que se juntam, né? Qual é a tradição? A tradição do jejum é pular a refeição. Então tem gente que faz o jejum, por exemplo, do café da manhã. E agora eu vou falar sobre jejum espiritual, tá? Eu sei que tem jejum intermitente com prática de saúde. Não, vamos falar aqui sobre jejum. Eu quero me humilhar diante de Deus, eu quero buscar a Deus. Eu já entendi que isso não é sacrifício, eu não vou conquistar alguma coisa, sou eu que estou me humilhando diante de Deus, pedindo a graça de Deus para me transformar. Então, por exemplo, tem gente que pula o café da manhã. A pessoa fala, não, eu vou pular um café da manhã e eu vou usar esse tempo para me dedicar à oração. Então a ideia do jejum é vir junto com oração. Sempre foi assim. A pessoa jejua e ora, para usar aquilo ali como uma disciplina espiritual. Regra, não tem. Tem gente que faz 24 horas de jejum, tem. E aí não come, não bebe, aí começa a entrar um pouco mais de conhecimento moderno. O que se percebe hoje? O que se sabe? O que se entende? Que a falta de água é muito perigosa. Você, dependendo da sua situação de saúde, do local que você está, ficar 24 horas sem água pode ser um dano à sua saúde tremendo. Então, se adota, muita gente da Igreja do Senhor adota o jejum sem alimento, mas com água, se mantendo hidratado. Como eu falei, não tem regra, mas tem prática. Então o pessoal vai fazendo o quê? Tem gente que fala assim, vou pular um café da manhã, vou só tomar água. Tem gente que fala, não, mas água eu não aguento, eu tenho que tomar um suco, pelo menos, para me dar um pouco de nutriente. Vai lá. A questão é, jejum, a gente entende como? Eu estou abrindo mão de uma coisa legítima para buscar uma disciplina espiritual. Então, jejum não é assim, eu roubo dinheiro na minha empresa toda semana, essa semana eu não vou roubar. Não, peraí. Aí não, aí é vergonha na cara, né? Aí é abandonar o pecado voluntário. O jejum é uma coisa legítima. Hoje tem gente que faz jejum de celular. A pessoa quer comunhão com Deus e pensa assim, mas esse negócio eu estou sempre ali com essa telinha, isso me tira a concentração. Eu vou ficar um dia sem esse negócio. Aí nesse dia eu vou ficar focado nas coisas do Senhor. Tá valendo. A pessoa está ali fazendo alguma coisa para estar diante de Deus. Aí vai sentir a falta, né? Falta. É bom sentir falta, né? Mas o jejum tradicional ele envolve comida. E então tem pessoas que vão se treinando, né? A pessoa começa, ela não pula nenhuma refeição, ela só diminui a refeição. Ela tira alguns alimentos, né? Aí vem a história de Daniel, né? Daniel já estava velho, Daniel já era um homem experiente na vida de fé, tinha jejuado muito na vida. Daniel fez 3 semanas, onde ele tirou aqueles alimentos mais top, né? Gordura, carne, ficou ali no legume, na água e orando, se humilhando diante de Deus, buscando o entendimento de Deus. Depois de 3 semanas, literalmente o céu abriu, apareceu o anjo. Daniel, toma nota aí, vamos conversar. Deus ouviu tua oração e olha, o negócio foi quente. Porque quando o anjo disparou da presença de Deus, disparou também um demônio para barrar o anjo, para o anjo não conversar com Daniel. E aí o que aconteceu? Uma batalha celestial. Veio Miguel, que é o anjo, assim, aquele que está
que está de olho em Israel, no povo de Israel, fala assim, ó, veio lá o anjo de vocês aqui, Miguel. Foi ele que me ajudou. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia, que era um demônio, se opôs. Se não fosse Miguel, não chegava aqui. Então, quando Daniel começou a jejuar, Gabriel partiu do trono. Sabe quando é que Gabriel aparece na frente de Daniel? 3 semanas depois. Imagina a batalha. Tá entendendo a relação de jejum com batalha espiritual? Ah, se você é daquele pessoal que não acredita em demônio, probleminha, tá? A Bíblia fala abertamente sobre isso. Então você tem um problema com a Bíblia, não sou eu que vou lhe dizer isso, é a Bíblia, tá? E aí Daniel, foram 3 semanas de batalha, veio revelação, e revelação que mudou a história. Daniel, ele teve revelações, o livro de Daniel contém figuras e explicações que a gente usa hoje para entender o Apocalipse de João. Porque as figuras são as mesmas, mas Daniel trouxe muita coisa lá de conteúdo de explicação. Tá? Daniel, ele viu o desenrolar de toda aquela sucessão de impérios e poderes ali no Oriente Médio, ele viu coisas em detalhes. O tempo da vinda de Jesus Cristo. Gente, tem coisa em Daniel, ali, o dia que a gente chegar lá, vocês vão ver. Tem até uma matemática ali de quantas semanas, semana é 7 anos, né, em Daniel, até a vinda do Messias. Olha, foi fantástico. Jejum. Daniel jejum. E ficou sem comer? Não. Não, ele não ficou sem comer. Ele fez o que dava. Um velho, saúde jamais afetada, vai ficar sem comer? Não, né? Vai ficar doente. Então ele largou uma comida mais pesada, mais prazerosa, né? Carne e gordura, ficou no legume tomando água, mas ó, oração, 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 e o resultado veio. Então veja que não tem formato. Não é uma coisa ligada ao sacrifício ritual. É uma busca por Deus. Agora eu vou ter que tocar num ponto que ele é muito problemático para nós, especialmente nós ocidentais, século XXI. A nossa alimentação, quando eu falo nossa, eu vou falar geral, tá? Ela é muito perigosa, tá? Nós comemos açúcar demais, nós comemos coisas que não fazem parte da vida tradicional do ser humano. E isso altera o nosso metabolismo bioquimicamente, tá? Nós somos hoje extremamente ligados a açúcar e para jejuar nessa condição é bem complicado. É bem complicado. Dá dor de cabeça, dá reação, tem gente que tem sudorese, é bem complicado. Então, tem assunto médico na história, tá? Para começar, se você está doente, se você tem problema de saúde, não vá sair jejuando assim, tá? Conversa com o seu médico, pede orientação, tá? Eu estou falando aqui pessoas que estão saudáveis, que estão bem. Se você tem uma alimentação desregrada, isso vai pegar, vai pegar. Eu tive um amigo que não aguentava fazer um jejum porque não ficava 2 horas sem café. Café. Dava dor de cabeça. O homem era viciado em café. Então você está entendendo que tem um problema aí de saúde também envolvendo, né? E eu só vou lhe dar um númerozinho aqui rapidinho, tá? Para você ter uma noção do que a gente está falando em açúcar, tá? O preço do açúcar hoje, o acesso ao açúcar do homem ocidental em relação ao homem do século XVII, ele é tão diferente que o preço do açúcar no século XVII era, nos países desenvolvidos, primeiro mundo, em torno de 240 vezes o preço que é hoje. Se quer entender melhor, então vou pegar um número assim, ó. Oficialmente, estatisticamente, o brasileiro, em média, consome 30 quilos de açúcar por ano. Você pega uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos adolescentes ou adultos, a gente tem 30, 60, 120 quilos por ano. Então a gente tem em 2 anos 240 quilos de açúcar numa família. Aí você imagina uma família de 4 pessoas, começa o ano, 1º de janeiro, eu chego com um saco de açúcar, 1 quilo, e digo assim, ó, isso aqui é o que vocês 4 vão consumir pelos próximos 2 anos. Era essa relação de preço que a gente tem do açúcar de hoje com o açúcar no século XVII. Então o acesso ao açúcar disparou. Tanto que a gente tem hoje diabetes infantil, esse tipo de coisa. Estou dizendo isso só para você entender que a ideia de pular a refeição hoje, se você é uma pessoa que está viciada em açúcar, calma lá, talvez seja hora de conversar com o seu médico, ajustar a sua alimentação, porque você pode ter literalmente efeitos danosos. Você pode ter tontura, você pode apagar, tá? Se você está em alta dependência de açúcar, você não consegue ficar muito tempo, você não consegue mais metabolizar a gordura corporal e fica sem alimentação muito tempo, apaga, desmaia. Isso pode ser extremamente perigoso, tá? Então, estou lhe dando esse toque porque, infelizmente, a gente está numa realidade hoje de excesso de açúcar e isso atrapalha não só o corpo, atrapalha até a vida espiritual, tá? Mas dito isso, você pode jejuar, se abstendo de alguns alimentos, pode fazer um jejum parcial. Tem gente que fala assim, eu vou ficar um dia sem carne, sem proteína, sabe? Sem carne, sem peixe, sem frango, sem ovos.
como Daniel fez, beleza. Qual é a ideia geral aqui? Não é um sacrifício no sentido de um rito, não tem fórmula pronta, não tem período pronto já prescrito pela Bíblia, não tem nada a não ser a ordem de Jesus. Jejuarão. Jejuarão, sim, o Senhor afirmou. Então, a gente tem que adotar essa prática e a gente faz o quê? A gente se abstém de algo legítimo por um tempo para, nesse tempo, buscar a Deus. E o mais comum, porque é a prática bíblica, é se abster de alimento. Muita gente faz isso com uma refeição, muita gente faz isso em 24 horas, sempre mantendo líquido. Tem um pessoal altamente treinado, que consegue ficar sem líquido, beleza, mas a gente entra num assunto um pouquinho mais perigoso para a saúde e eu não vou fazer nenhuma recomendação nesse sentido. Tá? O que eu tenho aprendido e também ensinado para os meus alunos é esse jejum, né? Você tem uma alimentação mais corrigida, sem essa loucura do açúcar, e aí a pessoa começa pulando um café da manhã, mantendo líquidos e usando esse tempo para orar. Muita gente passa mal com isso e tem que voltar atrás. Tá? Então, é uma prática, tem que ir aprendendo, e se você tem saúde frágil ou é doente, converse com um médico, não vá fazer excessos por conta própria, que a coisa pode dar muito ruim para você, você pode desmaiar, você pode ter dano, né? Pensa que quem desmaia pode bater a cabeça, tudo isso aí a gente tem que pensar também. Mas jejue, porque o Senhor falou, jejuarão. Então a gente deve jejuar com essa ideia. Eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou reconhecer a minha dependência do Senhor, a minha necessidade, vou me colocar nessa situação voluntariamente, eu vou me abster de algo legítimo e eu vou usar esse tempo para buscar a Deus. E aí, se você realmente corrigir sua alimentação, suas práticas, você pode ir avançando nisso. Tem pessoas hoje modernamente, que praticam um jejum total de alimento e ficando só com água por 3 dias. Tanto pessoas que fazem isso espiritualmente, buscando Deus, como pessoas que fazem isso com finalidade até terapêutica, buscando aí outras coisas ligadas à renovação celular, apoptose, outros assuntos. A gente está falando agora já em fisiologia, ciência médica, é outro tema, tá? Mas para você saber, é possível sim, fisiologicamente é possível, com treinamento, com prática, com acompanhamento de um profissional de saúde, você pode chegar a isso a 3 dias e dizem que tem pessoas que fazem mais, não conheço, e tem benefício? Tem benefício. Tem benefício o tempo de jejum, você volta mudado. Vou encerrar aqui com uma história de um amigo meu que demonstra o poder de jejum. Tá? Velho amigo, muitos anos atrás, estava num momento ruim, brigou com uma pessoa e não sei nem qual foi o motivo da briga, mas me encontrou um dia e estava mal e falou: isso aconteceu e eu vou jejuar. Falei: ótimo, né? Que legal, eu vou jejuar. E aí veio a parte ruim, né? Ele estava com muita raiva. Eu vou jejuar para Deus colocar essa pessoa, derrubar essa pessoa, sabe? Para eu ter a vitória. E eu já conhecia jejum e eu falei assim: vai, jejua, mas jejua bastante. Porque eu sabia que iria se colocar na presença do Altíssimo. Encontro o sujeito uma semana depois e falei: e aí? Como é que está a situação lá? Não, nem penso mais nisso. Não, mas a situação com teu amigo lá que tu brigou. Não, ali eu estava errado. E o jejum? Pois é, eu fui jejuar. E aí eu fiquei orando, e aí eu comecei a lembrar da Bíblia, né, que o Senhor falou em perdão, e eu comecei a lembrar que eu devia estar amando essa pessoa e não querendo que ela caísse, e aí eu comecei a orar por ele, né, e aí assim, eu fui falar com ele, a gente se reconciliou, e eu tenho orado por ele, sabe, e assim eu vi que era besteira da minha cabeça. Entendeu o poder do jejum? O cidadão foi se colocar diante de Deus com uma oração errada, e o Senhor fez o que com ele? Moldou que nem se molda o barro para fazer um vaso. E fez um vaso para a honra do Senhor. E aí aquele cara que estava lá com raiva do seu irmão passou a estar com amor, porque o Espírito Santo trabalhou no coração dele, lembrou dele das coisas da Bíblia, ele se modificou, se reconciliou, mudou o coração dele e ainda foi orar pelo outro. Está vendo como o jejum faz coisas boas? Então vale a pena. Tenha essa pegada, pratique o jejum. É muito, muito bom. E transforma a sua vida. Né? Isso aumenta o entendimento espiritual, você vai ver a Bíblia com outro olhar, você vai ver as pessoas com outro olhar, a prática do jejum, a frequência no jejum muda as coisas e você vai estar cumprindo uma prescrição do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele falou: quando o noivo for tirado, jejuarão. Você vai estar imitando a igreja do Senhor em toda a terra. Há 2000 anos, você vai estar incluído nesse rol de pessoas que praticam essa boa disciplina espiritual. Então,
Eu recomendo sim o jejum. Não sei qual é o formato, como falei, você vai ter que ver também questão de saúde. Se você está no âmbito de uma comunidade onde o jejum é uma prática difundida, aí você tem professores. A prática ensina muito. Você pode procurar essas pessoas da sua comunidade, seus líderes espirituais, e dizer, poxa, eu quero praticar o jejum, me ajuda, me orienta nesse tempo, o que eu faço. A experiência prática manda muito nessa temática do jejum. Eu recomendo, faça isso, cumpra esse mandamento de Jesus, tenha a sua vida renovada pelo jejum, mas lembre lá, tá? Lembre lá, no Antigo Testamento, quando o pessoal estava jejuando forte, mas praticando a injustiça, o que o Senhor falou? Ei, o jejum que eu quero não é esse. O jejum que eu quero é pratique a justiça, liberte o oprimido. Então, jejum é uma prática para quem está vivendo em comunhão com o Senhor e quer melhorar essa comunhão. Jejum não é uma prática para quem está vivendo no pecado e quer substituir a correção da sua vida por um rito. Não, não funciona. Tá? Dito isso, encerro por aqui, agradeço sua atenção, agradeço suas perguntas, tá? Vocês que têm mandado perguntas para mim. Vem alguma coisa nos comentários, mas vem muito mais coisas diretamente, vem por mensagem, as pessoas que me conhecem. Obrigado, isso tem ajudado a formar aqui um corpo de conteúdo para eu poder trabalhar isso com vocês. Leia a sua Bíblia, tá? Era a nossa fonte de conhecimento sobre as coisas sagradas, é lá que a gente tem. Dá uma geral aqui no canal, tem muito material aqui para lhe ensinar sobre a Bíblia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia e nessa série especial eu me esforço para responder também as suas perguntas sobre a Bíblia. E jejue!